vem de Jesus Cristo. Olá, amigos! Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte, juntinho do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece aqui do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Erwin Schrödinger, um dos grandes cientistas da física quântica, em seu livro O que é a Vida, analisa a influência dos fenômenos físicos sobre organismos vivos. Atualmente, esse estudo vem ganhando forças diante do resultado de alguns experimentos com energia solar e computadores quânticos. No ano de 2011, foi publicado na revista Nature o artigo intitulado The Dawn of Quantum Biology, o amanhecer da biologia quântica, em tradução livre. Nele, os autores debatem sobre a possibilidade de que eventos quânticos, comumente observados em laboratório, também ocorram em outros ambientes e que fazem parte integrante da vida, podendo influenciar a saúde dos seres vivos. O que podemos entender por biologia quântica e eventos quânticos? Qual a visão espírita sobre esse tema? Qual a influência dos eventos quânticos na nossa saúde? O paciente pode influenciar o processo de cura? Estas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre biologia quântica e saúde. E para tratar deste assunto, nós convidamos Cláudio Conte. Ele é doutor em engenharia nuclear e expositor espírita. Seja bem-vindo, Cláudio, ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. É uma satisfação muito grande estar aqui com você e com aqueles que também estão nos assistindo para tratar deste tema que é tão instigante, tão interessante. Afinal, aqui sempre os temas são muito interessantes e instigantes. Ah, graças a Deus, né? Nós estamos procurando nos atualizar sempre, porque nós podemos falar de todos os assuntos que existem no mundo à luz da doutrina dos espíritos, que é uma doutrina que tem como parte dela a ciência. Então nós precisamos caminhar, porque é uma tríade, é ciência, filosofia e religião. E hoje nós estamos focando mais no lado científico e por isso eu peço para você nos explicar o que vem a ser esses eventos quânticos. Os eventos quânticos, eles surgiram, ou melhor dizendo, eles começaram a ser estudados no final do século XIX. E é bastante interessante quando a gente analisa o posicionamento da codificação no tempo, com as descobertas científicas depois, a gente vê que foi praticamente cronometrado, porque a codificação terminou em 1868, com o livro A Gênese, e um pouco depois já vieram essas descobertas. E teve início com o cientista Max Planck, em que ele estava estudando algumas componentes de emissão de luz, e ele verificou que o comportamento era um pouco diferente do que se acreditava. E isso é bastante interessante, porque se contrapõe também a um conceito que muitas vezes é difundido no meio espírita e que não está tão certo quando comparado com a ciência propriamente dita. Porque nós temos o hábito de dizer que a natureza não dá saltos. Mas isso é um conceito um pouco ainda, né, anterior a essas descobertas de Planck, e que veio muito do filósofo e matemático Leibniz, em que ele tinha o conceito do princípio da continuidade, e foi ele que disse que a natureza não dá saltos. Mas com essas descobertas de Max Planck, se viu que a natureza dá saltos. Na verdade, a natureza não é contínua, ela é baseada em saltos. E o processo evolutivo, do espírito, ele também deve ser analisado como saltos.
A gente acredita que essa dificuldade de entendimento possa ser decorrente desse conceito já antigo, ou então da questão 271 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec fala que não dá saltos no sentido, ele não usa esse termo, mas não dá salto no sentido de que um espírito inferior não vai dar um salto para um espírito elevado, um espírito superior. Então a gente não vai imaginar que de um momento para outro, nós do mundo de expiações e provas, vamos atingir o nível evolutivo de Jesus. Mas os saltos são pequenininhos, então nós vamos evoluindo baseado nesses saltos. Olha, mas não são saltos, são saltos pequenos, mas são saltos. São saltos. A natureza toda é baseada em saltos. Mas e aí, Cláudio, nos fala, você já falou do que é o evento quântico, dessa estrutura, de como isso está sendo estudado, pesquisado. Agora eu queria que você nos explicasse o que é a biologia quântica. Biologia quântica. Então, antes, né, dois fenômenos que foram descobertos com a física quântica, que é o emaranhamento quântico, ou entrelaçamento quântico, em que foi percebido que duas partículas, a partir do momento que elas sofrem uma determinada interação, elas passam a estar correlacionadas. Então, tudo que uma sofre, a outra vai responder igual à primeira, mesmo que elas estejam distanciadas numa distância bem grande. Então, a princípio, teoricamente, se uma estiver na Terra e outra estiver em outro planeta, é um processo simultâneo. Não é que uma faz e depois a outra repete, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, as duas sofrem o mesmo efeito. Para elas sofrerem o mesmo efeito, é preciso que nesse emaranhamento haja uma ressonância vibratória. O que é? Por que acontece isso? Já se sabe? São processos de interação. Então, o detalhe propriamente de como esse emaranhamento ocorre, em alguns casos não se sabe ainda. Mas se sabe que partículas que têm origem de um mesmo evento, por exemplo, elas são emaranhadas, são entrelaçadas. E alguns até vão um pouco além e dizem que como a matéria do nosso universo surgiu de um mesmo evento, então alguns até consideram que toda a matéria do nosso universo conhecido estaria numa condição de emaranhamento quântico. E isso, né, a partir do momento que uma sofre, a outra responde. E um outro fenômeno também é a não localidade. A não localidade, ela diz que informação pode ser transmitida entre dois pontos sem que seja nesse nosso dimensão espaço-temporal. Então, nós não conseguimos traçar os eventos entre o primeiro e o segundo evento, porque a interação ocorreu numa dimensão não local, então fora do nosso espaço-tempo. E a gente não consegue alcançar e nem saber como é que se deu isso. Não. Alguns chamam de incógnitas escondidas, outros questionam muito o fenômeno em si, mas é algo que ocorre e algo que já foi percebido em vários eventos. Só que isso era considerado o que ocorria, o que se era observado apenas em condições de laboratório. Então se pensava que era tempos infinitamente pequenos, a gente está falando em microsegundos, não é nem milissegundos, é microsegundos, 10 a menos 6 do segundo. Nossa! E condições de laboratório com uma temperatura muito baixa e um ambiente bem controlado. Só que começaram a observar esses eventos também em organismos vivos, onde não tem a temperatura muito baixa, né, relativamente quente, e em estruturas complexas, não tão controladas quanto o laboratório. E o tempo de duração já passou para dezenas de microsegundos. É um tempo longo. Pode parecer que dezenas de microsegundos seja um tempo muito curto, mas para esses eventos é um tempo longo, em que propicia certas ocorrências. E quando se observou esses fenômenos quânticos em ambientes biológicos, vamos dizer assim, aí surgiu a biologia quântica. Isso já tem, né, a primeira vez que se falou em biologia quântica já tem uns 50 anos, mas ficou adormecido durante muito tempo, e agora que ela vem ganhando corpo.
Até por causa das pesquisas, né? De todo o aparato agora, ou esse maquinário que se tem. A disponibilidade de né? equipamento. Isso para nós que trabalhamos nessa questão, né, da relação mente-corpo, espiritualidade, etc., nos propicia, nos dá condições de elaborar certas teorias ou certos entendimentos, porque a gente já sabe que esses eventos quânticos ocorrem a nível biológico. Então a gente pode traçar ligações entre processos mentais e ocorrências no corpo físico. E é sobre isso que eu quero que você mergulhe conosco, porque nós que na doutrina espírita aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, também nas outras obras da codificação, a importância da oração, a mudança que pode ocorrer no nosso organismo, e nós sentimos, a gente percebe. Até quanto mais a gente ora, parece que vai refinando as nossas percepções, os nossos neurônios, as células do cérebro conseguem começar a perceber melhor essas sensações mais sutis, enfim, a gente percebe de imediato mudanças. E aí, como é que isso acontece? Como é que a ciência está caminhando para provar isso? Fala para a gente. Isso que você falou é bastante interessante. Porque quando a gente vai analisar qual é a necessidade da gente saber isso tudo? Porque às vezes no meio espírita se acha que ciência é alguma coisa misturada com o espiritismo, é alguma coisa que não tem importância, não precisa tanto. Mas o que nos caracteriza como espíritos de um mundo de expiações e provas? É a rebeldia às leis de Deus. Então, se nós não fôssemos rebeldes às leis de Deus, nós não estaríamos no mundo de expiações e provas, e a gente não precisava tratar nada disso, e a gente não precisava estar fazendo esse programa, certo? Porque nós teríamos um entendimento das leis de Deus mais profundo. Mas nós somos espíritos rebeldes. E como espíritos rebeldes à lei, à providência, nós que ainda permanecemos nesse mundo, né, nós precisamos desse conhecimento para aprimorar o entendimento das leis de Deus, porque quando a gente fala biologia quântica, fenômenos quânticos, nós estamos falando em leis de Deus controlando o nosso universo conhecido, certo? Se não foi através dele diretamente, foi através dos seus prepostos. Mas isso é lei, é a lei de Deus, a lei da natureza, é a lei de Deus. Então nós vamos aprimorando o nosso entendimento dessas leis de Deus para entender racionalmente, mesmo com outro nome, que eu chame de ciência, que eu chame de física quântica, biologia quântica, não importa o nome que eu dê, para eu poder fazer a ligação científica, que a gente gosta tanto do termo científico, entre estados mentais e respostas no corpo físico. Fazendo esse entendimento, muitos podem não achar, mas eu estou desenvolvendo a fé raciocinada. Porque a fé raciocinada, né, é diferente da fé religiosa. A fé religiosa eu aceito e acabou, né? É aquilo e acabou. A fé raciocinada é a vontade da transformação e eu estar certo de que aquele meu trabalho vai trazer frutos. Obviamente, para uma finalidade elevada. Isso é fé raciocinada. Eu tenho vontade e eu tenho a certeza que vai ter frutos. Agora, se eu vou atingir isso em um ano, 10 anos, ou em uma ou mais encarnações, isso passa a ser irrelevante, porque eu tenho certeza que eu vou obter os frutos. Quando? Não importa. Mas eu começo a trabalhar hoje. Então, a fé raciocinada, ela precisa da ciência, que é para eu ver fora uma conceituação mais sutil ou mais elevada, vamos dizer assim, eu ver materialmente as consequências e aí eu passo a aceitar. E eu sei que aquilo vai ter as consequências. Então, quando você fala da prece e a gente percebe esses efeitos, é intuitivo. Os não rebeldes usam isso e vão evoluindo. Os rebeldes ainda questionam. Mas será isso mesmo? Será que o que, né, o Espírito me falou, ou a codificação, será que isso é verdade ou é só uma forma para me conduzir numa determinada direção? Olha, isso é extraordinário, né? Nós estamos com a participação de Juliana Patuso, da Praça Seca, e ela nos enviou uma mensagem de voz. A Praça Seca é aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir? Yasmin, eu sempre quis oportunidade de falar com vocês, agradecer tudo que vocês fizeram por mim.
muito aprendizado que eu tive e tenho. Escuto todos os dias, estou aprendendo muito e cada vez fico melhor. Muito obrigada. Olha que lindo, minha querida, ó. Um beijo no seu coração. E isso dá força para a gente continuar, porque os desafios, né, Cláudio, são sempre muito grandes, né? A gente consegue estar aqui, mas vencendo bastantes desafios diariamente. Então, minha querida, olha, receba o nosso carinho e muito obrigada por essa energia maravilhosa que você nos enviou agora. Mas, Cláudio, então já está confirmado, então já se tem um caminho de que realmente, como Kardec falou, como o Leon Denis nos falava, que a mente ela influencia o nosso corpo? Isso é tudo questionável. Vamos dizer assim, questionável não. Existem aqueles que são a favor e pregam essa visão, e existem aqueles que ainda são reticentes com relação a isso. Nós estamos falando em termos da ciência, né, em cientistas. Então, existem aqueles como o Dr. Amit Goswami, que é um físico, indiano, radicado nos Estados Unidos, em que ele traz vários livros abordando a questão da consciência. Ele, inclusive, tem um livro que se chama O Médico Quântico, Orientações de um Físico para a Saúde. Às vezes a gente pensa que físico não tem a ver com saúde, que saúde é com médico, mas os físicos, na verdade, a ciência começou com a física propriamente dita, né? Então, os físicos, eles conseguem entrar em certos processos e trazer orientação. Então, nesse livro, ele aborda as várias, o que são denominadas de medicinas alternativas, e ele trabalha o funcionamento. Não apenas a acupuntura funciona, mas por quê? Como? Quais são os processos envolvidos? Trata de acupuntura e vários outros. Tem a biologia da crença, de Bruce Lipton, em que ele trouxe conceitos também relacionados com o organismo vivo, a influência da mente sobre o corpo, e ele também aborda o processo como aquilo ocorre. Não apenas existe ação da mente sobre o corpo, mas ele aborda o processo em si. Com relação a livros desse tipo, eu só gostaria de ressaltar que quando a gente referencia um livro desses, não é qualquer livro que aborda o problema. Nós vamos e analisamos. Então, um livro ele precisa ser escrito para a gente trazer com uma certa fidedignidade científica, que seja um cientista de renome, que tenha trabalhos publicados, trabalhos científicos publicados, e ao final do seu livro, ele apresente a bibliografia utilizada. Então, esses dois livros que nós estamos mencionando são cientistas conceituados, possuem trabalhos publicados, trabalhos científicos, e ao final do livro deles existe uma lista de trabalhos científicos em que eles se basearam para apresentar os conceitos, para apresentar as ideias que eles trouxeram. Olha, isso é muito instigante e nós estamos caminhando então a passos largos para a comprovação de uma série de afirmações que a doutrina espírita já abraça e principalmente essa questão de como nós mudamos quando nós alteramos o teor dos nossos pensamentos. Mas nós vamos continuar conversando sobre isso daqui a pouco, porque nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Fique conosco, porque na volta, Cláudio Conte vai responder as suas perguntas. Mas antes, acompanhe o musical Família Espiritual de Tiago Brito, aqui do Rio de Janeiro. Papai, neném, mamãe, mamãe. O Pai permite mais uma vez reencarnar sua misericórdia, um presente para me ajudar. Então enviou meus pais para me direcionar
de Arte lança este mês o 6º volume da coleção Web TV Nova Luz. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista a expositora espírita Cecília Hashimoto, que apresenta o tema Pintura Mediúnica. Na sequência, Yasmin entrevista o expositor espírita Cláudio Conte sobre o Livro dos Médiuns. Participação musical de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. E eu estou conversando aqui com o Cláudio Conte sobre biologia quântica. E é um tema maravilhoso, porque abre um leque fantástico para a nossa fé raciocinada. Aquilo que nós já sabíamos, porque percebíamos o efeito em nós, e porque Kardec nos falava, os benfeitores nos orientavam, agora a ciência já está caminhando a passos largos para a comprovação da importância do pensamento no nosso corpo físico. E aí eu vou perguntar também a importância da questão do pensamento nos fluidos. Nós conseguimos, através do pensamento, alterar, dar qualidade aos fluidos? Sim, porque afinal de contas, o fluido vital, que é o que na verdade nós emancipamos, ou nós liberamos do nosso corpo, ele está atrelado ao nosso corpo. Então, e com isso está atrelado ao espírito em si, que atua nesse processo através do pensamento. Existe um conceito da física que diz que nós nunca observamos, isso em termos de ciência, nós nunca observamos um fenômeno por si só. Nós simplesmente conseguimos observar o resultado da nossa observação. Então, tudo aquilo que eu vejo e estudo é o resultado da minha observação sobre o fenômeno. O fenômeno por si só, nós não temos acesso. Então, nós temos esse conceito, e atrelado também ao conceito de que nosso corpo físico é o primeiro material que eu observo como espírito. Então, o meu corpo físico está diretamente relacionado com o observador, que no caso sou eu, o espírito propriamente dito. Quando nós vamos analisar o processo reencarnatório, como Kardec apresenta no livro A Gênese, nós vemos que tudo faz sentido, porque o corpo físico, desde o início da fecundação, ou até um pouco antes, ele já começa a ser gerenciado pelo espírito reencarnante. Então, o espírito gerencia o corpo. Qual é o único que tem um acesso irrestrito sobre aquele corpo? É o espírito encarnado. Então, a influência do espírito no corpo e, consequentemente, no fluido, fluido que ele emana e que existe nele, que ele emana, é assim íntimo. Olha que interessante, no fluido que nós emanamos, nós temos esse poder. E Kardec, lá no capítulo 14, agora me lembro da Gênesis, também fala sobre o fluido cósmico universal e que através do nosso pensamento nós podemos dar qualidade a esse fluido e fazer com que ele tenha capacidade de curar, por exemplo. Nos fale um pouco dessa questão da biologia quântica e a questão da saúde integral que nós desejamos tanto. Aí eu vou entrar com um outro conceito, que é o tunelamento quântico. Esse é bastante interessante. Assusta, mas é eu já estou assustada. Como é que é o nome disso aí? Tunelamento quântico. Tunelamento quântico. Gente, vamos lá. Vamos ter força que a gente consegue entender. Especialmente quando a gente vê a teoria do tunelamento quântico, é bastante interessante. Porque nos remete diretamente à fé transporta montanha de Jesus. Porque a forma como os físicos descrevem o tunelamento quântico é uma montanha que serve de anteparo para uma partícula. Então, essa partícula, através desse processo de tunelamento, é quando ela consegue cavar um túnel nessa que é uma barreira de potencial, uma barreira energética, mas é uma montanha, ela consegue passar de um lado para o outro. Isso me remete à fé, transporta a montanha, porque está diretamente relacionado com a nossa saúde. Na molécula do DNA, nós temos as duas fitas. Essas duas fitas são formadas por açúcares fosfatados.
Agora, o código em si é baseado nas bases que vêm ligados a essas duas fitas, que são adenina, guanina, tiamina e adenina. Essas bases que mantêm essas duas fitas unidas é por uma ligação que se chama ponte de hidrogênio. Esses hidrogênios, que são os átomos, eles ficam em determinada posição, fazendo essa ponte, por causa dessa barreira de potencial. Quando ocorre o tunelamento quântico, esse átomo de hidrogênio ele pode passar para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, vai se ligar mais fortemente à outra base, a base que está do outro lado. Isso é a mutação quântica. Então, hoje em dia, já se parte do princípio que a evolução das espécies se deu através dessas mutações. Porque quando o elétron passa para um outro lado, ele altera o formato da base. E na reprodução do DNA, você já tem um novo código. O código é alterado naquela posição. E aí são as mutações. E acredita-se que a evolução das espécies se deu por causa dessas mutações. Também acredita-se que o responsável pelo envelhecimento são esses fenômenos quânticos de tunelamento. E também cânceres. Se supõe que hoje que os cânceres físicos são decorrentes desse tunelamento em que você altera o código genético. E aí esse código genético alterado que vai sendo reproduzido é um código alterado e com isso pode causar os cânceres. Olha só que interessante. Isso. Então, quando a gente vai olhar, juntando o primeiro conceito, em que você não observa o fenômeno puro, você só consegue verificar depois da observação, que nós, como espíritos, estruturamos nosso corpo físico. E você tem um evento quântico gerenciando o teu código genético. Então, você vê que a ação mental, gerenciando todo esse processo, vai ser responsável por estados de saúde ou estados de enfermidade, dependendo de como essa mente se mantém, o padrão mental, na verdade. Olha, gente, nós temos a participação do André Luiz Graço, de Londres. André, olha, um beijo no seu coração. Ele diz assim: bom dia a todos. Como, através da prece, podemos vencer uma doença degenerativa de coluna, que é o meu caso. Abraços para toda a maravilhosa equipe desse programa. Hoje é feriado aqui em Londres, ele diz. Oh, que coisa boa! Você está aproveitando aí o feriado? Um beijo, querido. Fica com Deus, estamos juntos, viu? E aí, Cláudio, o que você responde para o nosso amigo lá de Londres? Essa questão é bastante interessante. Porque quando nós vamos verificar essas enfermidades, a gente está falando de enfermidade, uma gripezinha que passa com 2 dias, Mas essas enfermidades um pouco mais graves e que alteram o nosso fluxo da nossa vida, alteram as nossas atividades. E muitas vezes a gente se preocupa porque a enfermidade está alterando o fluxo da nossa vida. Mas a finalidade da enfermidade é alterar o fluxo da vida. Porque muitas vezes nós não estamos dando a atenção necessária para a nossa vida como espíritos. Então, a finalidade, muitas vezes, das enfermidades é fazer a gente parar, repensar nossos valores e seguir à frente. Se adaptando à situação e seguindo à frente. Quando a gente se depara com uma enfermidade grave, a primeira coisa é a aceitação. Porque a gente sabe que isso está dentro das leis de Deus. É a providência que nos coloca nessas situações, como espíritos de um mundo de expiações e provas, para fazer a gente pensar. Agora, essa aceitação não é passiva, é uma aceitação ativa, onde eu aceito o que a providência fez, me colocou nessa situação, porque na verdade fui eu que me coloquei nessa situação. A providência só está se adequando ao meu comportamento, que pode ser nessa encarnação ou em outras encarnações. Então, nessa aceitação ativa, nós vamos mudar o nosso padrão mental, a nossa relação com o corpo e a nossa relação com a enfermidade também. Muitas vezes, a gente consegue regredir e atingir a cura. Outras vezes, nós conseguimos minimizar os efeitos.
Outras vezes, a aceitação ativa é o suficiente para pacificar o coração. E a gente segue até o final da encarnação com a enfermidade em si. Então, né, a gente pode falar alguma coisa, essa aceitação ativa, em que, obviamente, a medicina deve ser buscada, medicina convencional, a medicina espiritual também, e o trabalho de adequação mental, de aceitação e aquele pensamento positivo, que é como nós falamos da fé raciocinada. A fé raciocinada, eu tenho vontade e eu sei que vou atingir o objetivo. É nessa encarnação, é na outra? Pouco importa, porque eu sou um espírito, não estou atrelado a essa vida. Nós somos imortais, né? Exato. Então nós estamos em processo, ninguém morre, a morte é uma fantasia e a doença, ela é sempre um processo de saúde. Quanto mais nós encararmos essa realidade, mais rápido nós chegamos a nos sentir bem e a nos livrarmos dos incômodos que ela pode nos trazer. Agora, me fale sobre passe, né? E a questão quântica. Passe a questão quântica. Como a gente imaginou que uma pergunta desse tipo ia surgir, nós selecionamos uma questão do livro dos médiuns. Ótimo. Porque essa questão do livro dos médiuns, a gente não presta muita atenção nela. É uma questão que a gente percebe que não é muito trabalhada no meio espírita. Mas ela esclarece e a gente consegue ver a relação entre paciente, fluido e médium passista. Porque o médium passista acha, eu doei o fluido, acabou o meu trabalho. Mas na questão 223, e é dividido em várias questões, no item 223, que é dividido em várias questões, tem a 9ª questão, que também se divide em A e B, e tem a questão A. E ela diz o seguinte: isso parece, falando sobre a interferência do médium nas comunicações, isso parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, essa interferência do médium. Visto que, quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. E isso é bom lembrar que esse tema e alguns outros nós vamos trabalhar em mais detalhes na nossa série, que é Desvendando a Mediunidade, que é produzida e veiculada aqui pela TV Nova Luz. E a resposta dos espíritos foi: é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem recebe, a seu malgrado, o pensamento e o transmite sucessivamente com auxílio de diversos intermediários. Então, quando a gente vai analisar as mesas girantes da época de Kardec ou os fenômenos físicos, o médium não é apenas um doador de fluido e depois o desencarnado faz todo o resto sobre a comunicação. Mas o espírito, ou o médium em si, como espírito, ele continua sendo medianeiro, mesmo naquela mesa que está se mexendo. Então, quando a gente vai levar isso para o passe, nós passamos a ter uma ligação entre paciente, fluido e médium. E aí a gente pode trabalhar essa linha, essa sequência, como um entrelaçamento, uma espécie de entrelaçamento. Porque André Luiz, o espírito, no livro Mecanismo da Mediunidade, em determinado capítulo, ele fala sobre mecanismos do passe. E ele fala sobre um elo. Eu não lembro as palavras certinho que o André Luiz falou, mas ele fala que existe um elo que liga, paciente e médium, que ainda está fora do alcance do nosso entendimento. Mas a gente pode correlacionar esse elo que André Luiz relaciona com um entrelaçamento. Então, no final, nós temos uma linha de ação: paciente, médium, fluido e médium. Então, mesmo após a doação, aquele fluido ainda serve ou ainda está ligado ao médium. E os benfeitores espirituais, eles atuam nesse fluido, mesmo após a doação, através do médium passista. Então, quando um desses não está adequado,
Aí é o momento em que esses mentores, por exemplo, isolam o médium quando o médium não está devidamente adequado mentalmente para o fato. A gente precisa lembrar que esse entrelaçamento é mental e não está atrelado ao gestual do passe. Ninguém tira fluido com as mãos, é um processo mental. Então, muitas vezes se dá muita importância à gesticulação, ao gestual, mas aquilo é de menor importância. Deve servir apenas para o médium conseguir focar a mente dele na atividade, mas não é o fundamental. Tanto é que Jesus, se a gente puder falar que é o médium passista por excelência, o que ele fazia era a imposição das mãos e, obviamente, em algumas situações ele fazia uma ação local, como no cego de Betsaida. É interessante isso. Então, qual é a importância da preparação do médium para esse trabalho do passe? O médium passista, ele deve ter uma preparação muito rigorosa, como todo médium. Todas as vezes que nós vamos trabalhar com essa espiritualidade, nós estamos falando em rigor, certo? Se eu quero trabalhar com os espíritos mais evoluídos, mais gabaritados, vamos dizer assim, maior é o rigor que eu preciso ter com relação à minha postura, ao meu aprimoramento diante da tarefa em si. Então, a preparação do médium, ele precisa ser de alto rigor. Ele precisa entender dos processos. Ele precisa entender que ele não é ali, dá o passe, e quando ele vai para o seguinte, ele já não tem mais relação com o primeiro, já virou passado. Isso não existe. Quando Jesus fala, a tua fé te curou, como é que a gente pode analisar essa frase de Jesus à luz dos eventos quânticos? A tua fé te curou, a gente correlaciona com o tunelamento quântico. É o que eu mais... Quando eu olho para essa abordagem do DNA e como ocorrem as mutações, eu vejo Jesus falando isso. Porque quando a gente fala de ciência, as pessoas, né, normalmente têm um conceito que são destacados. Jesus é uma coisa, a ciência é outra. Mas Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. Então, o conhecimento dele de ciência está além da nossa capacidade de entendimento. Então, tudo que ele falava estava carregado de ciência. Então, quando a gente olha para esses eventos, você consegue correlacionar com as parábolas. Por isso vêm as parábolas. Você imagina lá, né, mais de 2000 anos atrás, Jesus falando de tunelamento quântico, DNA, bases do DNA, codificação genética. Isso não existe. Então, não podia existir, melhor dizendo. Então, ele fala por parábolas. Então, conforme vai o conhecimento se aprimorando, você vai fazendo as correlações. Então, eu estava lá em 1500, com conhecimento de 1500, eu correlacionava com o que Jesus falava. Hoje eu já tenho esse conhecimento maior, então correlaciono com o que Jesus fala. Então, quando ele disse, tua fé te curou, e aí me remete à passagem dos 10 leprosos, em que 10 leprosos foram ter com Jesus, e ele falou, vão e se apresentem aos sacerdotes. No caminho, os 10 ficaram curados, só um voltou. E ele falou para aquele que voltou, tua fé te curou, com relação aos outros. Então, até no livro A Gênese, Kardec, que tem a Gênese dos Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Kardec aborda 4 curas de Jesus, que foi a mulher que sofria hemorragia, o cego de Betsaida, o paralítico, e o quarto vem os 10 leprosos. E aí Kardec questiona, né, o que aconteceu com os outros 9? Será que eles tiveram a oportunidade de aproveitar a cura que eles tiveram? Porque a ação de Jesus interfere no corpo, tá? Mas a manutenção é do Espírito, que está encarnado, não mais de Jesus. Porque Jesus não pode, senão ele seria obsessor. Como nós podemos utilizar nós mesmos todos esses conhecimentos acerca da biologia quântica no nosso tratamento? Como eu posso me utilizar desses conhecimentos para uma integração maior comigo mesma, com Deus, com as energias cósmicas, na cura dos nossos desequilíbrios mentais, físicos e espirituais? Primeiro, queria mandar um forte abraço para a Berenice, né? Já que ela mandou um beijo para mim. Um forte abraço, Berenice. Fiquei muito feliz de saber que você está nos ouvindo.
Esses conceitos, a gente sabe que eles são complexos, né? Inclusive para os físicos, esses conhecimentos são complexos. Então, eles mesmos dizem que eles não entendem os fenômenos quânticos em profundidade. Tanto que a física quântica, ela trouxe assim um avanço muito grande, porque foi graças à física quântica que iniciou a comunicação entre ciência, filosofia, espiritualismo e a religião institucionalizada. Então a física quântica, ela está aglutinando essas várias vertentes de pensamento e começa a surgir os pontos de discussão, que é exatamente para um entendimento mais aprimorado dessa sua pergunta. Mas nós sabemos que ainda há uma colcha de retalho. Nós ainda temos muita informação e vamos juntando para formar um corpo de ideia. Se eu não tenho essa informação, qual é o problema? Qual é a questão? Se a gente se mantivesse na codificação, já seria o suficiente. Então, essa informação e conversas desse tipo, para quem está ouvindo, ela deve servir para fortalecer a crença ou a certeza de que a codificação, ela traz a informação necessária. Tudo que eu preciso está na codificação. O problema é, eu tenho dúvidas sobre certos pontos, sei que está certo mesmo, eu não entendo, aí eu penso que eu posso aprimorar. O grande problema hoje são aqueles que pensam que podem aprimorar o que está na codificação. Não pode, porque está além da nossa capacidade. O que está ali ainda está muito além do que nós conseguimos entender. Então tem muita informação que a gente interpreta hoje, daqui a 20 anos a interpretação pode ser diferente. Então é mais para fortalecer o conceito. A codificação traz o que eu preciso. E essa certeza na codificação e na orientação que esses espíritos dão, podem nos levar, melhor dizendo, a esse estado de certeza dessa ação, essa fé raciocinada. Eu creio, eu sei, eu tenho vontade, vou disponibilizar energia, vou ter resultados. Quando? Eu não posso esperar que o resultado seja amanhã, ou depois da manhã, ou em um ano. Porque não depende deles, depende exclusivamente de mim. Certo? Então, essa fé raciocinada é levar essa certeza e vai fazendo trabalho, até que a cura aconteça. E nós estamos caminhando para isso, né? Nós já sentimos no nosso corpo a mudança quando nós posicionamos o nosso pensamento no bem, quando nós mergulhamos nesse mar de amor com a nossa sintonia, evocando a presença de Deus e das suas irradiações sublimes em cada nível do nosso ser, em cada célula que compõe o nosso organismo físico, a matriz perispiritual. Então a gente percebe claramente, né, Conde, no efeito que há alguma coisa extraordinária quando a gente se abre para receber Deus em nós e essas energias divinas. Nós já estamos a 1 minuto do final do nosso programa, então eu vou pedir as tuas palavras finais. Aproveita para dar o e-mail, para oferecer assim e para falar sobre sua série aqui na TV Nova Luz novamente. Então, primeiro, antes que a gente esqueça, gostaria de dizer que no nosso site, que é o ccconte.com, existe a possibilidade de nos enviar um e-mail com perguntas, observações, em que nós poderemos responder de acordo com a oportunidade. Nós estamos aqui todas as semanas com nossa série Desvendando a Mediunidade, que iniciou há umas 4 semanas atrás. Os vídeos são disponibilizados às quartas-feiras, das 12h30 às 13 horas, e depois eles vão para o YouTube, onde nós vamos desvendar a mediunidade. Então, o desvendar a mediunidade é trabalhar os processos em detalhes. Nós estamos tentando trabalhar os processos mediúnicos em detalhes para apresentar como aquilo acontece. Então, nós vamos tratar de alguns temas que foram discutidos hoje, como, obviamente, de muitos mais. E se a gente pode deixar um recado, não importa se a gente não entenda tanto de ciência, porque ninguém entende tanto de ciência o suficiente para poder agir de uma forma consciente. Mas o importante é fortalecer
a nossa certeza na doutrina e fortalecer a nossa certeza de que esses espíritos, e obviamente Jesus no comando maior, está nos amparando e nos auxiliando nas nossas dificuldades. Muito obrigada, Cláudio, pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu adorei e eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai nos levar a grandes reflexões para a construção de uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo programa. O Clube de Arte lança este mês o 6º volume da coleção Web TV Nova Luz. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista a expositora espírita Cecília Hashimoto, que apresenta o tema Pintura Mediúnica. Na sequência, Yasmin entrevista o expositor espírita Cláudio Conte sobre o Livro dos Médiuns. Participação musical de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.